Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos. Glória a Deus. Que Deus nos ilumine, nos proteja e nos guarde. Profetas Menores, dirigido por Diácono Luiz Fernando. E agora vamos entrar em Amós. Estamos no capítulo 1, crescendo na graça e no conhecimento. Amós capítulo 1, a versão aqui utilizada é Almeida Revista e Corrigida 2009. Amém? Então vamos começar. Amós capítulo 1. Amós foi contemporâneo de Jonas e profetizou um pouco antes de Isaías e de Oséias. Ele profetizou Israel do norte, quando Jeroboão II era rei em Israel e em Judá. O rei era Uzias em Judá. Em Israel era Jeroboão II e lá em Judá o rei era Uzias. A sua profissão era cuidador ou então pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros. Aprendemos que sicômoros são figueiras, não é isso? Então vamos ao versículo 1, ameaças contra diversas nações e contra Judá. Versículo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Aqui no versículo 1, o profeta Amós inicia a sua profecia um pouco antes de um terremoto que provavelmente destruiu as cidades e com certeza abalou o povo de Deus. Tem pouca informação sobre os estragos causados por esse terremoto e seus danos materiais, mas do lado emocional é visto como uma repreensão de Deus por não concordar com as atitudes do povo. Esse terremoto foi citado por Zacarias lá no capítulo 14, versículo 5. Além disso, pesquisadores encontraram evidências de que um terremoto teria acontecido aí nessa época. Então vamos para o versículo 2 agora. E disse: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo. Aqui é o mesmo termo usado em Joel para anunciar o julgamento de Deus sobre Israel. Foi mesma forma, mesmo termo usado ali que a gente aprendeu lá no profeta menor Joel sobre o anunciado julgamento de Deus ali sobre ali a casa de Israel. Certo? Vamos dar continuidade, versículo 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4, não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Versículo 4. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Versículo 5. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biqueate-Avém. E ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Irmãos, a partir daqui começam as profecias contra as nações vizinhas. Aqui há uma referência à destruição provocada por Azael, que em 2º livro de Reis, capítulo 10, versículo 32, diz: naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Então aqui, Azael é o rei que vai dar início a uma dinastia. Por isso é citado em Haddad, seu filho. Biqueate-Avém, ou Avém, será destruída, e o profeta consegue ouvir até o barulho dos ferrolhos da porta, sabe? E todo o povo será levado cativo. Certo? Versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4, não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Versículo 7. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Versículo 8. Exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová.
Irmãos, Gaza era a cidade mais importante da Filistia, ali a terra dos filisteus, né? Assim como Efraim era a cidade mais importante de Israel, do norte, e por muitas vezes também ela é citada como se fosse a própria Israel. Então essa passagem está fazendo alusão aos tempos do rei Jeorão, quando os filisteus atacaram e levaram cativo o povo de Judá e depois os entregaram a Edom, seu inimigo mortal. E Deus promete então vingar seu povo e punir todas as cidades importantes da Filistia, como Asdod, Asquelon, Ecrom e a própria Gaza. Tá? O povo de Edom tinha um porto no Mar Vermelho onde eles vendiam ali os escravos. Certo? Vamos dar continuidade. Versículo 9. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4, não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Verso 10. Por isso porei fogo ao muro de Tiro e ele consumirá os seus palácios. Então, irmãos, aqui havia um acordo de paz entre o rei de Tiro e o rei Salomão. Tinha um acordo de paz aqui. Em 1 Reis 5:12 diz: o Senhor deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria como lhe tinha dito. E houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança. Então, não se pode afirmar historicamente, irmãos, mas acredita que Tiro entregou os israelitas como escravos ao povo de Edom. Não tem como afirmar, mas se acredita isso, tá? Versículo 11. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4, não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Versículo 12. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bósra. Amós condena a perseguição e o ódio implacável de Edom. É isso que ele está condenando, né? A perseguição e o ódio de Edom aqui para com Israel, né? Seu irmão Jacó e Esaú. E diz que a sua punição seria por fogo a Temã e queimar os palácios de Bósra, que era a sua capital. Verso 13, para a gente terminar. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4, não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Verso 14. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia de tormenta. Verso 15. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Então, irmãos, terminando aqui temos mais uma promessa, né? Versículo 13, 14 e 15, juntando tudo, a gente resume em uma frase só, né? Que é uma promessa de destruição de outra cidade que fez mal ao povo de Deus. Então, outra cidade fez mal ao povo de Deus. Tem aqui uma promessa da destruição. Então, irmãos, voltem o áudio se necessário for, porque aqui eu não posso ficar falando muito, não, o áudio fica muito extenso. Então, quantas vezes você quiser voltar e achar alguma coisa importante para fazer a sua anotação, faça. Leia a Bíblia junto quando estiver ouvindo o áudio, ou então os versículos que eu estiver colocando aqui, leia também junto enquanto o áudio estiver rolando. Amém? Na descrição tem algumas perguntinhas para fixar mais o que nós aprendemos. Que Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir, crescendo na graça e no conhecimento, profetas menores.